Então, pessoal, a gente vai começar hoje a falar sobre capacitor, tá? Que é um dos dispositivos elétricos que a gente usa no nosso dia a dia. É aquelas coisas que muitas vezes a gente não sabe que existe, mas a gente acaba usando sem parar. E uma delas é esses capacitores, né? Tá? Mas o que o capacitor quer fazer? Né? Qual que é a ideia por trás do capacitor? Tá? O capacitor ele armazena, né? Não sei se vocês viram, mas o capacitor ele armazena energia na distribuição de cargas, que a gente fala que ele armazena energia no campo elétrico. No, a gente geralmente, aí só para a gente for pensar, né? A gente tem várias formas de que a gente armazena energia, né? No sentido de a, talvez a gente use ela, né? A natureza, né? Na natureza, que posteriormente a gente vai usar essa energia de alguma maneira. E dependendo de como a gente armazena essa energia, ela vai ser usada de maneiras diferentes, né? Então, por exemplo, numa hidrelétrica a gente armazena energia usando na forma de potencial gravitacional. E aí a gente usa isso para rodar turbinas, então a gente vai ver isso sendo usado para a produção de energia elétrica. A gente tem potencial químico, por exemplo, de pilhas e baterias, né? Que vai ser usado para carregar dispositivos que não podem ficar ligados diretamente na tomada, né? Não, que o uso dele tem que ser mais móvel. A gente tem combustíveis, né, que a gente usa também em coisas que são móveis, mas maiores, né, ou, por exemplo, radioativa, que aí é só em termos nucleares. Ou, por exemplo, em calor, né, talvez se a gente for pensar, é uma forma da gente que a gente está armazenando energia. A gente geralmente não pensa em usar essa energia, mas a gente está armazenando. Por exemplo, quando você coloca o seu café numa garrafa térmica, o seu café ou seu chá numa garrafa térmica, o que você está fazendo é armazenando a energia na forma de calor dentro dessa garrafa térmica, né? Você não está querendo que essa energia se dissipe, que foi dada para esquentar o seu café ou chá. Mas também a gente pode usar essas energias, por exemplo, em geotérmicas, né, usinas geotérmicas. Essa foto aí que está sendo apresentada nesse slide é de uma geotérmica na Islândia, que a Islândia é o país que tem o maior percentual de energia gerado por geotérmicas. Ajuda um pouco você estar sentado em cima de um vulcão, né? E o capacitor, né, é uma forma da gente armazenar energia em, no campo elétrico, tá? Então o que a gente faz? Tá? O que é o capacitor? O capacitor é nada mais nada menos do que a gente pegar algum dispositivo, tá? Alguns dispositivos e nós de alguma maneira, tá? Independe de como seja, é, nós vamos separar cargas positivas e cargas negativas nesse dispositivo. Então vai ter um pedaço desse dispositivo, ele está inicialmente neutro, e aí um pedaço dele vai ficar só com cargas negativas e um outro pedaço dele vai ficar só com cargas positivas. Tá? Essa divisão aqui, essa separação, a gente faz geralmente aplicando uma diferença de potencial entre as duas partes do dispositivo. Tá? E essa distribuição de cargas, né, as cargas acumuladas, né, o módulo das cargas que foram acumuladas, elas são proporcional à diferença de potencial. Então, se nós temos uma distribuição dessa, a diferença de potencial elétrico
entre a distribuição das duas cargas é proporcional às cargas, tá? E aí nós definimos essa constante chamada de capacitância, que é nada mais nada menos do que uma constante de proporcionalidade entre as cargas e a diferença de potencial entre elas, tá? Isso aqui é o que caracteriza, tá, o nosso dispositivo chamado de capacitor. Então, igual a gente tem uma resistência, e a resistência ela é caracterizada pela resistividade, pelo resistor, né? Um resistor é caracterizado pela sua resistência, né? Aqui o capacitor é caracterizado por sua capacitância, tá? E essa capacitância ela está vinculada à quantidade de energia que nós conseguimos armazenar no nosso sistema, tá? A gente vai ver isso posteriormente. A gente tem uma unidade que a gente usa para definir esse dispositivo, que é o Farad, né, em alusão ao Faraday, né? Que um Farad é a unidade no sistema internacional e tem como conversão né, a conversão é 1 volt por Coulomb, tá? É bom a gente aí a partir de agora, tá? Tomem cuidado porque a gente geralmente usa C para caracterizar a capacitância, né, como algo genérico, e tem um C também de Coulomb, tá? E os dois são usados maiúsculo, tal. Então, tomem cuidado quando vocês estiverem lendo os textos, vendo as lições ou lendo alguma outra coisa em algum outro lugar que isso pode gerar alguma confusão caso vocês não estejam muito atentos, tá? Se esse C é de capacitância, esse C é da unidade de carga Coulomb, tá? A vantagem é que Coulomb geralmente a gente não usa, a gente usa milicoulomb, picocoulomb, nanocoulomb. Professor, Diga. Tem uma coisa que eu não entendi. Ah. O Farad no final, ele quer dizer o que a unidade? Tá. O que é tipo volt sobre carga, mas exatamente o que a unidade quer dizer? Então quer dizer que para cada 1 volt que você aplica entre duas partes do dispositivo, né, que vai ter carga positiva e negativa, você vai ter uma concentração de 1 coulomb de carga. Tá? Então é isso que simboliza. Então, se eu tenho 1 farad, quer dizer que se eu aplico 1 volt, eu vou ter 1 coulomb sendo separado de cargas. Tá? Então vai ficar 1 coulomb de carga positiva e 1 coulomb de carga negativa. E outra pergunta, a carga, aí quando a gente fala da carga nessa situação, é a soma das duas cargas. Tá como é que é? Pera aí um segundo que o Leonardo, depois você repete. O Leonardo tá corretíssimo aqui. Tá errado. Eu pus errado. É um coulomb por volt. Acho que tá um trocado do jeito que tá definido aqui. É o contrário mesmo, tá bom? Por favor, Joaquim, você pode repetir sua pergunta? A minha pergunta é, a carga que a gente considera aí é a carga de um... Eu vou chamar de terminal as duas cargas só para chamar de uma coisa. É a carga de um terminal ou a carga de outro, ou a soma das duas? Qual carga que a gente considera? A gente considera que o dispositivo ele é neutro. Então, então o que a gente tem é o módulo das cargas. Então, a gente tem
se ele está neutro, se a gente tem um acúmulo de carga positiva em um, a gente tem, pode chamar de terminal, tem armadura, vocês vão ver esse acúmulo de cargas como também chamado de armadura, chamado de shell, tem várias então tem várias nomenclaturas que vão ser. Mas então o dispositivo está neutro e aí a gente vai ter um acúmulo de cargas positivos em um terminal. Se a gente tem o acúmulo de cargas positivas em um terminal, quer dizer que tem um acúmulo de cargas negativas no outro terminal, né? Lembra da conservação da carga. Se ele está neutro, a carga não vai aparecer do nada de cargas positivas aqui. A gente tem que ter uma conservação dessas cargas. Então é isso que está acontecendo. Tá? Então, esse Q é o quanto que tem nos terminais em módulo, né? Então é o quanto de carga foi deslocado para um dos terminais, tá bom? Na lição tem as contas, que é do exemplo mais simples, que é do capacitor de placas paralelas. Tá? E no livro também está lá bem explicadinho o capacitor de placas paralelas. Então, nessa aula eu não vou fazer essas contas. Eu peço que depois vocês vão lá, né, nessas partes para vocês verem a conta, que a conta é bem simples. Tá? Aqui eu vou fazer a do cilindro. Tá? Eu vou usar a do cilindro porque é também um tipo de capacitor que tem bastante utilidade. Também tem vários que tem esse formato, mas as contas são um pouquinho mais difíceis, então aqui a gente consegue eu consigo explicar melhor essas contas do que no livro, tá? Então vamos pensar o seguinte, tá? Nós temos um cilindro, tá? Metálico, tudo metálico, de altura L, onde a gente tem um fio de raio A passando por uma casca cilíndrica de raio B, tá? E aí a gente liga esses capacitores, a gente aplica uma diferença de potencial, tá? Aí, igual a gente estava falando dos acúmulos de carga, a gente vai aplicar uma diferença de potencial entre o fio dentro e essa casca, tá? Aqui nesse desenho a casca está mostrando que ela tem grossura, mas a gente pode, nessas contas a gente vai considerar ela infinitesimal, tá bom? Então a gente tem um acúmulo de carga Q dentro no fio e uma de carga menos Q fora na casca, tá? Então veja aqui que aqueles terminais ou armadura que vocês vão ver, né, é o fio interno e essa casca externa. Então esses são os dois terminais, tá? Então se a gente ligar de um jeito, a gente vai ter cargas positivas sendo acumuladas na parte interna e cargas negativas na parte externa, ou vice-versa, né? Depende de como você liga esse dispositivo. Mas aqui a gente ligou de tal forma que as cargas positivas estão acumuladas dentro. Tá? E aí a gente quer saber qual que é a capacitância desse carinha aqui. Tá? Desse dispositivo. O dispositivo é o conjunto inteiro, tá, gente? Então é o conjunto aqui do fio mais essa casca. Então esse é o nosso capacitor. Tá? Então vamos lá. Como a gente tem uma simetria cilíndrica e a gente tem condutores aqui, essa distribuição de cargas, né, vão se acumular nas superfícies desses condutores
né? Então as cargas positivas vão estar acumuladas no, na superfície desse condutor e as cargas negativas estão acumuladas aqui, né, na casca desse outro condutor. Tá? Então, se a gente for usar a lei de Gauss, a gente vai ter que, na parte interna do fio, o campo elétrico é zero. Porque qualquer superfície que nós passamos aqui, ela vai dar nula o campo. Porque a carga interna é nula. Novamente, se a gente considerar também, por exemplo, uma superfície assim, a carga interna também é nula. Por quê? A gente vai ter que a soma da carga Q mais a soma da carga menos Q, que é igual a zero. Então, também o campo é nulo. Isso geralmente acontece nos capacitores, tá, gente? A gente não tem campo fora dele, a gente desconsidera o campo fora dele. A gente só considera os campos entre os terminais, entre as armaduras do capacitor, tá? Então, isso aqui, então, para R menor do que A e R maior do que B, o campo é zero. Então, isso não contribui para a nossa capacitância. Não contribui para a nossa diferença de potencial entre essas duas placas. Beleza. Então, nós vamos fazer a conta só considerando A menor do que R menor do que B. Então, a gente usa uma superfície gaussiana, que é um cilindro, aí respeitando a simetria do problema, e que a gente tem que o campo elétrico, né, está sempre normal à superfície gaussiana. Então nós temos que a parte, né, do cálculo de fluxo vai ser 2πrLE. Aqui eu estou considerando minha superfície gaussiana do tamanho do dispositivo, né, da altura aqui do dispositivo, né, do comprimento do cilindro. E a carga interna é Q, que é só a carga do terminal interno. Igualando essas duas coisas, nós chegamos no campo elétrico. Beleza? Então veja que é importante que vocês lembrem desses detalhes da lei de Gauss, né? Então veja que a gente ainda vai precisar calcular esses campos. As contas que a gente vai cobrar agora de cálculo de campo elétrico vão ser mais simples, porque a gente não está cobrando essa parte. A gente está querendo ver se vocês entendem outros conceitos. E em alguns casos, se for mais complicado, a gente vai até dar o campo elétrico, tá? Que a gente quer cobrar agora, por exemplo, na próxima prova, se vocês entendem o que é capacitância é um capacitor. Tá? Eu tenho o campo elétrico. Se eu tenho o campo elétrico, eu consigo calcular a diferença de potencial entre os dois terminais, né, fazendo a integral de linha. Como é que a gente vai fazer essa integral de linha? Né? Eu vou substituir o campo elétrico e eu vou escolher um caminho para fazer essa integral. O caminho que nós vamos escolher é o caminho que liga, né, o terminal menor. Deixa eu fazer de outra cor aqui para ficar claro que foi eu que fiz. Do terminal menor para o terminal, né, do terminal interno para o terminal externo, aqui, seguindo essa linha roxa aqui. Então, se o campo elétrico aponta na mesma direção de DL e esse DL é na direção R, né, aqui radial, então eu tenho que substituindo o campo elétrico e esse DL vai ficar dr sobre R, né, que são as únicas coisas que a gente vai integrar. Essa integral é simples, é o nosso queridíssimo ln, né? Então, fazendo essa conta,
nós chegamos que o ΔV é igual a um ln de B sobre A. Né? Então nós temos isso aqui. Se a gente tem que o ΔV é a carga sobre C, veja que então isso que está aqui é 1 sobre C. Né? Então nós temos a nossa capacitância. Note, tá? Note aqui que a capacitância, tá? Isso é importante que vocês podem ver se vocês fizeram a conta certa da capacitância, que a capacitância depende somente da geometria do problema, a geometria do dispositivo. Então aqui veja que aparece a altura, aparece o A e o B, né? E aí, como isso vai se apresentar, vai depender de como é o dispositivo em si. E tem esse ε0 aqui, tá? Que a gente vai ver que é o material que está, o material dielétrico que está em volta aqui do dispositivo, né? Dentro do dispositivo. Vai ser a última coisa que a gente vai ver nessa aula. Então, para ficar claro, a capacitância depende da geometria e do material. Só. Se está dependendo de outra coisa, tem alguma coisa estranha, tá? Isso não pode acontecer. Vocês entenderam essa continha? Ficou claro? Beleza, a gente vai voltar nisso aqui depois. Tá? Aqui mencionando só rapidamente o circuito de um capacitor, né? Como é que a gente geralmente faz como é que a gente considera, tá? Aqui eu estou falando de capacitor de placas paralelas, onde aqui eu estou dando a capacitância, eu não fiz a conta, mas a capacitância desse dispositivo é dada por essa equação, e veja novamente que ela só depende da geometria, a área da placa, e a distância entre as placas, né? Então a geometria, e ε0 o material que está entre as placas. Tá? Então, o que a gente geralmente considera? Tá? A gente considera que se a gente ligar esse terminal, esse capacitor, né, esse dispositivo, em uma bateria, né, aqui bateria, o polo positivo e o negativo, né, da bateria, a parte do polo positivo vai ser carregada positivamente, a parte negativa vai ser carregada negativamente, e nós vamos ter então o capacitor carregado, tá? Então nós vamos ter isso aqui, o capacitor carregado. Geralmente, igual eu mencionei para vocês, tá? Na vida real, nós vamos ter que o campo ele sai de dentro das placas, ele sai de dentro do capacitor, né? De dentro do dispositivo, ele se espalha, o campo se espalha. Mas a gente desconsidera isso para todos os efeitos, tá? É uma ótima aproximação, na maioria dos casos, a gente considerar que o campo elétrico está confinado só dentro do dispositivo, tá? Igual aqui, por exemplo, está mostrando nessa figura. O capacitor, tá? Aí, se a gente for ver os desenhos de circuito, a gente vai ver que o capacitor são duas barras, tá? Do mesmo tamanho no circuito, tá? Então é como se a gente estivesse descrevendo esse capacitor de placas paralelas dentro do circuito, tá? Essa é a nomenclatura. E isso independe de qual capacitor a gente está usando. É só uma nomenclatura de capacitor, tá? Então tá os dois aqui. E a bateria, né? Que eu acredito que vocês já devem ter visto, né?
que é aquele pauzinho maior com pauzinho menor, e aí o pauzinho maior é positivo e o pauzinho menor é negativo. Então, se a gente for ver, transcrever esse circuito aqui, nós vamos ter essa nomenclatura aqui, né? Então, o pauzinho maior é o positivo, o pauzinho menor é o negativo, a barrinha, né? E aqui as duas barras iguais, simbolizando os capacitores, tá? E aqui o dispositivo. E aí eu falei, esse dispositivo ele armazena energia, mas beleza. A gente vai ver alguns usos do capacitor, tá? No nosso dia a dia, tá? Um dos usos que é bem claro, né, direto, o que está acontecendo, é um que a gente parou de usar, que é por exemplo, de flash de máquinas antigas, tá? Por que a gente usa isso? Para a gente ter o flash, a gente precisa de uma energia muito forte, né? A gente precisa fazer com que a energia seja dissipada muito rápido. Então, vários dispositivos que precisam desse tipo de comportamento, que é você armazena energia e aí você quer liberar ela rápido, a gente usa capacitores, tá? Então o flash de câmeras antigas é um caso desse. Eu não sei se algum de vocês já usaram esse tipo de equipamento, mas se vocês usaram, geralmente a gente precisa esperar o flash carregar. E é isso que a gente está esperando. A gente está esperando um capacitor carregar, né? Capacitores também são muito usados em circuitos eletrônicos, tá? Se você pegar uma placa qualquer de um circuito eletrônico, você vai ver que vai ter esses cilindros, tá vendo? Esse cilindro aqui azul, esses aqui, tem um pretinho aqui, ó, que vocês estão vendo, onde eu estou passando o mouse. Aqui também tem outro, tá vendo? Aqui tem um pretinho, um azulzinho e tal. Eu não sei se está dando para ver que aqui está aparecendo microfaraday, tá vendo? Esses cilindros, tá? Eles são capacitores dentro desse dispositivo, tá? Dentro desse circuito eletrônico. Aqui é um circuito eletrônico qualquer que eu peguei na internet, não tem nenhuma relação, mas é para mostrar para vocês que esse tipo de dispositivo é usado. Para que a gente usa isso em circuitos eletrônicos? Tem alguns sinais que são interessantes que a gente use, tá? A gente vai ver quando eu falar do osciloscópio. E tem alguns capacitores que também são usados para proteção. Eu não sei se algum circuito eletrônico queimou na sua mão e você abriu e foi ver o que aconteceu. Geralmente você vai ver que um desses está estufado. Ele estufou. Então isso quer dizer que ele queimou. E geralmente esses capacitores também são usados para proteção de circuitos. Igual como se fosse um filamento, alguma coisa assim que arrebenta, mas é outro tipo de proteção, tá? Onde que a gente também usa capacitores? Você já deve ter escutado que seus celulares, né, os celulares atuais, são de tela capacitiva, né? Então a tela capacitiva quer dizer que então a tela é como se fosse um capacitor, tá? Então a gente tem dois dispositivos aqui, a tela, tá? Pra gente a parte de toque da tela, tá? Então a gente tem dois terminais aqui que formam um capacitor, tá? E aí a gente usa, quando a gente coloca nosso dedo, o nosso dedo vai funcionar como se fosse um outro capacitor formado pela superfície do dispositivo, né, da tela, sendo um terminal e nosso dedo outro terminal. Então é como se eu estivesse ligando dois capacitores em série. A gente vai ver isso mais para frente na aula. E esses dois capacitores em série vai ter uma capacitância efetiva. E aí a gente vai ver
a gente consegue ver ponto a ponto, né, onde que está tendo essa diferença de capacitância. E aí a gente sabe como que é a pressão. Tá? Então, isso permite, por exemplo, que a gente saiba onde que a gente está encostando, e em alguns dispositivos a gente ainda consegue saber, né, dependendo da pressão que a gente faz, a gente muda também essa capacitância embaixo aqui. E isso faz com que também a gente tenha uma, um sensor de pressão em cima da tela. Aqui também fica claro por que a gente não consegue usar qualquer película, porque se a película mudar essas capacitâncias muito, a gente vai tirar a precisão do sistema, né? Porque isso aqui a gente tem alguma. A gente sabe mais ou menos como é que funciona a capacitância do dedo humano, e isso é padrão para praticamente todos os humanos, independente de qualquer independente de fisionomia, de qualquer coisa, né? Se está suado ou não, se esse tipo de coisa. É praticamente o mesmo, não muda muito. Mas muda, por exemplo, se tiver com luva, essas coisas, aí é como se tivesse outro material, então muda também. E também é a dificuldade também da gente ter, por exemplo, aquelas canetinhas para tocar nessas telas. Então a canetinha tem que imitar o dedo. Ela tem que imitar, ela tem que ter a mesma capacitância que o dedo humano. Então a gente tem esse negócio. Então não é qualquer canetinha que vai funcionar, não é qualquer película que vai funcionar. Então tá nessa direção, tá? Outro uso dos capacitores é para circuitos de rádio, né, de antenas, né, para análise de antenas. A gente usa capacitores. A gente vai ver isso mais por final da matéria, tá? Quando a gente tiver na penúltima semana, que a gente vai ver outro dispositivo chamado indutor, que junto com o capacitor a gente consegue ver que esse circuito funciona como se fosse um sistema massa-mola, né? Então ele tem frequências de ressonância, e essas frequências de ressonância são dadas exatamente para a gente sintonizar o rádio, né? O que a gente está fazendo é ressonar então quando a gente coloca lá 100 FM, o que a gente está falando pega essa frequência, né? 100 MHz. E também a gente usa, por exemplo, para analisar sinais, tá? Praticamente todo dispositivo que usa para análise de sinais, então o rádio é, por exemplo, um caso mais simples, mas dispositivos mais complexos, como um osciloscópio, né, que é mais fino, a gente tem também essa análise sendo feita. E aí o capacitor funciona como um filtro, porque pensa o seguinte: se a gente tem o capacitor carregado, ele chegou no limite, ele abre o circuito. Ele para de deixar passar corrente de um lado para o outro, né? Para de ter carga se movimentando. Então o capacitor ele também funciona com esse filtro de corrente contínua. Então, por exemplo, os circuitos que transformam corrente contínua, corrente alternada, que usa coisas eletrônicas, geralmente tem capacitores para controlar essas frequências, tal. Então bastante interessante. E a gente também usa isso por causa dessa ideia do capacitor, né? A gente também usa ele como filtro e proteção, igual eu mencionei anteriormente. Então veja que é bastante uso, né? Tem bastante usos do capacitor. E aí eu mencionei para vocês, por exemplo, o uso de soma de capacitores aqui, né? Na tela, né? Sensitiva, né? Nas telas capacitivas.
Então vamos ver como é que funciona a combinação de capacitores, tá? Vamos primeiro... só uma coisa. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Sobre esses usos de capacitores e tal? Ou ficou claro para vocês? Beleza, eu vou continuar então. Combinação de capacitores, tá? Então, o que a gente tem? A gente pode ligar, do mesmo jeito de resistências, a gente pode ligar os capacitores em série ou em paralelo, tá? Eu vou fazer a conta primeiro em paralelo, né? Então, a gente tem, por exemplo, dois capacitores aqui sendo ligados numa bateria. E aí eles estão conectados por fios, né? Lembre-se que o fio, tá? Dentro do mesmo fio, né? Dentro de um condutor, todos os pontos do fio têm a mesma diferença de potencial, tem o mesmo potencial, né? Tem o mesmo potencial. Então, as placas aqui têm o mesmo potencial. Então, a diferença de potencial aplicado entre os terminais do capacitor são as mesmas nos dois casos. Então, aqui eu estou considerando, os capacitores têm a mesma diferença de potencial, tá? Então eu escrevi ΔV sem os índices. Mas a gente tem uma conservação das cargas. Então, a soma das cargas aqui, ó, é uma carga total. Então, Q1 mais Q2 tem que ser uma carga total. E se a gente usar as equações de capacitância que a gente viu, então Q1 é C1 ΔV e Q2 é C2 ΔV. Então a gente pode definir uma capacitância equivalente, né? Então eu vou ter uma carga total proporcional a uma diferença de potencial, dada a constante proporcionalidade sendo a capacitância equivalente. Nesse caso aqui, eu isolo o ΔV e fica C1 mais C2. Então, capacitores em paralelo vão ter a capacitância equivalente como a soma das capacitâncias deles. Simples assim. Tá bom? Alguma dúvida? Beleza. Já os capacitores em série, a gente vai ter a conservação das cargas. Então pensa o seguinte: eu liguei os terminais, tá? Aqui nos dispositivos. Eu vou ter um acúmulo de cargas positivos nesse terminal. No outro terminal do outro capacitor, eu vou ter um acúmulo de cargas negativas. Então eu tenho um acúmulo de cargas positivas de um lado e um acúmulo de cargas negativas do outro. E aqui, ó, esse terminal, né, essa placa aqui, a outra placa do capacitor 1. Pera aí, Gabriel, professor, as equações não estão trocadas? Não estão. Não estão. Você está pensando em resistores. A soma de capacitores em paralelo é a mesma conta da soma de capacitores em série e vice-versa, tá? É por isso que parece isso. Isso aqui está em série. Ó, se a gente for pensar aqui, ó, o sistema está em paralelo, tá vendo? Se a gente for pensar na corrente, a corrente passa aqui ou aqui. Isso é ligado em paralelo. Aqui é em série. A mesma corrente, né, a mesma corrente que passa em C1 passa em C2. Isso é em série. Ficou claro? É porque você está pensando na conta da resistência. A gente vai fazer essa conta na próxima semana. E aí você vai ver que vai dar ao contrário do capacitor, tá?
Então eu vou voltar aqui para o raciocínio, vou voltar um pouco para a gente não se perder. A gente tem então a soma aqui, essa placa. Eu vou colocar aqui uma marca em vermelho, tá? Essa placa aqui e essa placa aqui, ó, ela tem uma carga positiva e uma carga negativa. E esse conjunto inteiro aqui, ó, que eu vou pôr em azul, ó, essa placa, isso aqui, esse fio e essa outra placa desse outro dispositivo, eles é como se fosse um condutor só. E lembre-se que esse condutor, se eu tenho cargas em volta dele, né, eu vou ter acúmulos de cargas negativas desse condutor perto das cargas positivas e um acúmulo das cargas positivas perto das cargas negativas, né? Então, as cargas que saem negativas daqui, que saem daqui, vão para esse terminal. Então, o que acontece é que eu vou ter os dois capacitores sendo carregados dessa maneira, tá? Então, veja que a carga em C1 é a mesma carga em C2, pela conservação das cargas. Lembra que as cargas sempre se conservam. Então, eu tenho isso aqui, tá? A diferença de potencial, tá? Nesses dispositivos em série a diferença de potencial aplicada aqui é igual à diferença de potencial no conjunto inteiro. Então, a soma da diferença de potencial dos capacitores é igual à diferença de potencial total, tá? Então, eu tenho aqui, ó, ΔV1 mais ΔV2 é um ΔV total, que se eu for usar que as cargas são iguais e as capacitâncias são diferentes, eu tenho isso aqui. E aí eu posso fazer a capacitância equivalente, que vai ser a tensão total, né, a diferença de potencial total, igual a carga total dividido pela capacitância equivalente, que aí eu fazendo isso eu tenho a conta. Logo, eu tenho que a capacitância equivalente de um circuito em série é dado por isso. E aí vem a confusão que o Gabriel fez, que é bem comum, que é a gente pensar nas resistências. Capacitores, soma de capacitores, né, combinação de capacitores, é trocado. As equações são trocadas se a gente estiver se referindo às equações de resistência. Tá bom? Ficou claro agora para todo mundo? Capacitores em série, capacitores em paralelo. Tá? Então lembre-se que capacitores em série somam, né, se equivalem a resistências em paralelo e vice-versa. Então é uma boa maneira da gente lembrar isso, que é trocado. Tá? Capacitores são trocados. Essa soma e divisão. Soma a combinação em série e em paralelo. Tá? Uma coisa importante da gente, eu estou falando desde o começo da aula que o capacitor é um dispositivo de armazenar energia. Então, beleza, me mostra quanto de energia que está armazenado, né? Então, como é que a gente faz essa conta? Eu apliquei uma diferença de potencial entre esses terminais, tá? Então, eu vou calcular o trabalho, né, infinitesimal de tirar uma carga dQzinha de um lado e levar para o outro, tá? Dado que eu tenho uma diferença de potencial. Então, eu tenho que o trabalho que eu tenho de tirar um infinitesimal de uma carga de um lado para o outro, dado que eu tenho uma diferença de potencial, é dado por isso aqui. Se eu pegar esse ΔV e usar a conta da capacitância,
né, a equação da capacitância, que a gente definiu a capacitância, eu tenho essa equação, Q sobre C daqui. Então o trabalho total vai ser eu tirar os terminais do neutro, que é zero, não tem acúmulo de cargas, até Qzão, que é o acúmulo de cargas final do capacitor, né? Chegando ao ΔV máximo, né? Que foi aplicado. Esse ΔV é aplicado entre os terminais. Então, eu jogo a minha equação e faço a integral, que é uma integral trivial de polinômio, né? Que é Q2 sobre 2C. Então, se eu não tenho nada dissipativo ou outra força que me faça tirar uma carga de um lado e ir para o outro, eu tenho que a energia armazenada no potencial elétrico aqui é igual ao trabalho realizado. Logo, a minha energia armazenada no meu dispositivo é Q2 sobre 2C. Então veja que a minha diferença de potencial, a minha energia é dada por isso. Eu também posso escrever, tá? Essa diferença, essa energia usando a tensão, né? Substituindo as equações, eu tenho, por exemplo, C V ao quadrado sobre 2, que eu não pus aqui. Então a gente tem essas duas opções. Então veja que a energia armazenada depende da quantidade de carga ou do potencial, né? E da capacitância. Então a gente, mudando a capacitância, por exemplo, mantendo a diferença de potencial e a quantidade de carga, a gente consegue, por exemplo, mudar a energia. Tá? Ficou claro para vocês essa continha da quantidade de carga da energia armazenada em um capacitor? Beleza. Eu vou fazer uma continha aqui para mostrar uma densidade de energia, tá? Que é algo que a gente considera mais geral que vale para qualquer distribuição de cargas. Aquela densidade, aquela energia, né? A gente tem que saber a capacitância. Aí às vezes pode ser difícil calcular a capacitância, mas a gente tem essa continha aqui que a gente vai fazer. Eu vou fazer um exemplo das placas paralelas, tá? Mas essa conta também pode ser feita para outros dispositivos, a gente vai ver. Se a gente tem a densidade, o campo, né, só dentro das cargas, só dentro das placas, e a gente tem um capacitor de placas paralelas. Então a gente sabe que a energia armazenada é Q2 sobre 2C ou C ΔV ao quadrado sobre 2. Tá? A gente sabe que a diferença de potencial entre as placas paralelas é o campo elétrico dividido vezes a distância entre eles. E a capacitância é ε0A sobre D, A sendo a área dessa placa paralela, dessas placas. Tá? Então, se eu pegar essas duas coisas e substituir nessa equação aqui, nós temos que a energia é ε0 sobre 2. Isso aqui, AD, é o volume desse dispositivo, vezes E ao quadrado. Tá? E aí nós podemos definir essa densidade de energia sendo, né, um Uzinho, que é a energia total dividido pelo volume, que é o, no caso aqui, dividido por AD. Tá? Então, nós temos que
a densidade de energia, aqui está com usão, mas é uzinho, é ε0 ao quadrado sobre 2. Isso aqui, tá, gente? Eu fiz essa conta para o capacitor de placas paralelas, mas essa equação aqui vale para tudo, tá? Vale para tudo. E a gente vai ver a equivalência dela aqui, a gente vai fazer as continhas. Tá? Ficou claro essa conta da densidade para vocês? Eu passei. Tá, vamos passar com ela com mais calma. Ó, a gente mostrou que a energia armazenada no capacitor é dada por essas equações aqui. E isso é geral. Isso é geral. Tá? A gente sabe que para um capacitor de placas paralelas em especial, tá, a diferença de potencial é dada pelo campo elétrico vezes a distância. Lembra que esse campo é constante aqui dentro? Esse campo é constante aqui dentro. Deixa eu ver se eu acho uma... tem a figurinha aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Esse campo é praticamente constante aqui dentro. A gente considera que ele é constante. Então, quando a gente faz aquela conta da integral de linha do campo elétrico vezes um dl, o dl nosso, o campo elétrico sai da integral e a integral de dl vira o d, que é a distância entre as placas. Então esse é o ED. Essa capacitância, eu não fiz as contas com você, eu falei com vocês que está feita no livro, tal, mas eu só peguei a equação dela, que é ε0A sobre D. Tá? Então nós temos essa capacitância. Eu peguei essa segunda equação aqui, tá? E eu substituí essas duas coisas, o ΔV e o C. Tá? Então o que eu vou ter? Eu vou ter ε0D, AD é ao quadrado. Por que AD? Veja que aqui vai aparecer um D ao quadrado, mas aqui tem um D dividindo. Então eles cortam e fica só D. O A vem daqui e o E ao quadrado vem do ΔV ao quadrado. Então eu tenho isso aqui. Tá? Aí agora eu vou definir a densidade de energia. Uma densidade é definido pelo todo dividido pela minha grandeza, né? Que eu estou calculando a densidade, aqui é energia, dividido por um volume. Isso é válido porque tudo aqui é constante, né? Então tudo é uniforme. Então eu tenho que U sobre o volume. Que volume? O volume entre as placas. Então é a área, então é o volume desse paralelepípedo aqui, né? Desse dentro do entre as placas, que é a área vezes a distância. Tá? Então eu estou dividindo aqui. Então, substituindo a energia pela aqui, eu vou ter que o AD, né, que é o volume, somem. Então eu vou ter ε0 ao quadrado sobre 2. Aqui, tá? É um Uzinho. É um Uzinho, tá? Então eu tenho que a densidade de carga, a densidade de energia armazenada em um campo elétrico é ε0 sobre 2 ao quadrado. Agora ficou mais claro? Eu repassando aqui a conta com mais... Beleza. Eu vou fazer as contas para o dispositivo cilíndrico, aí a gente vai ver o que vai dar. Ó, a gente calculou no começo da aula que a gente tem que para um dispositivo, para um capacitor cilíndrico, nós temos, né, com essas dimensões,
a gente tem que a capacitância é dada por isso. E a gente também já calculou o campo elétrico, pela lei de Gauss, que é dado por isso aqui. Se a energia total é Q2 sobre 2C, eu posso saber a energia total só substituindo o C aqui. Então, eu substituo C, eu tenho a energia total. Acabou, ponto final. Simples, sem sujeira, tranquilaço, só uma substituição de fórmula. Né? Mas eu falei com vocês que essa densidade de energia é equivalente. Né? Eu tenho que chegar no mesmo resultado se eu usar a densidade de energia nessa equação aqui para mostrar que é equivalente para qualquer campo. Então eu vou fazer essa conta. Ó, então eu tenho a capacitância e o campo elétrico. Eu vou pegar o campo elétrico e calcular a densidade de energia. Tá? Então eu só peguei o campo elétrico e substituí aqui. Eu tenho essa equação aqui. Tá? Então eu peguei isso aqui e joguei aqui. Acabou. Mas veja que nessa situação o campo elétrico é variável no meu volume. Quem que é meu volume? É o volume entre o fio interno e a casca externa. Então eu tenho que calcular o campo, eu tenho que calcular a energia dentro do meu volume. Se a densidade é variável, eu tenho que usar uma integral. Se eu tenho que usar uma integral, aí eu uso, né? Eu tenho que definir o dV. Esse dV é o nosso querido infinitesimal de volume de uma casca cilíndrica, que é o 2πr, R sendo onde eu estou calculando, né? Aqui o raio entre A e B, e L é a minha altura, que vai dar o meu volume total, vezes o dr, que é o infinitesimal desse volume, né? Que vai dessa componente radial. Então eu vou substituir a densidade de energia. Substituo a densidade de energia, tá? Substituir aqui a densidade de energia. Veja que tudo é constante, exceto r ao quadrado. Então eu tiro tudo da integral e deixo só r ao quadrado. Aqui eu deixei o volume fixo ainda. Aí agora eu vou tirar as constantes que estão definidas pelo volume e vou cortar aqui, né, o r sobre r ao quadrado, vai ficar só sobre r. Então veja que eu tenho isso aqui, né? Aí veja que o 8π ao quadrado vira o meu 4π. Né? E aqui tem o L ao quadrado que corta com L. Né? Acabou. Então eu tenho essa integral. Essa integral a gente já até resolveu nessa aula, é o meu ln de B sobre ln de B sobre A. Então, só fazer a continha, eu tenho isso aqui. A energia total é essa energia. Se eu comparar com a conta que a gente fez usando a capacitância, né? Que a gente usou a capacitância, veja que é o mesmo valor. ln de B sobre A, que é ao quadrado, sobre 4πl ε0. Olha lá, ó, mesma conta. Então veja que essas duas coisas são equivalentes. A conta usando o L ao quadrado é mais difícil, porque a gente geralmente vai cair numa integral, porque o campo pode não ser constante. Né? Então aí a gente vai ter que fazer essas integrais. Mas, se nós soubermos a capacitância, é facinho a gente
fazer as contas. A gente só tem que saber a capacitância, né? Aí talvez a dificuldade esteja em calcular a capacitância, né? Tá? Ficou alguma dúvida para vocês aí, né, nessas continhas? Tá? Então a gente tem essa energia armazenada. Tá? Alguma dúvida? Não, né? Então eu vou continuar. Eu mencionei para vocês que uma maneira fácil de nós mudarmos a capacitância de um capacitor é acrescentar um material entre os terminais. Tá? Então, por exemplo, no caso de um capacitor, por exemplo, de placas paralelas, eu posso acrescentar um material aqui. Esse material ele não pode ser um condutor, porque se ele for um condutor, ele liga os terminais, ele conecta os terminais. Então aí a gente vai ter as cargas voltando a ficarem neutros, né? Os terminais ficando neutros, porque a gente vai ter uma conexão entre eles. Então esse material é um dielétrico. Tá? A gente mencionou dois tipos de materiais, condutores e isolantes. Os isolantes são formados por dielétricos, né? Eles não deixam passar carga entre eles, tá? Geralmente esses dielétricos, tá? O material dielétrico, ele é, como todo material, ele é formado por átomos, mas eles podem ter dipolos permanentes, tá? Então, por exemplo, uma molécula de água é uma molécula polar. Então ela tem definida um pedaço dela que é mais positivo e um pedaço dela que é mais negativo. Então ela vai ter, por exemplo, já os dipolos ao longo. Por exemplo, se a gente está colocando água entre esses terminais. Tá? Ou a gente pode ter materiais que eles não têm dipolo, igual da água. Né? Então a gente vai ter os átomos, né? Aí a gente tem o núcleo com os elétrons em volta desse núcleo. Ao aplicar o campo, a gente pode induzir um dipolo. Então a gente vai ter que essa nuvem eletrônica, essa nuvem de elétrons, né, ela vai se deslocar para um lado e o núcleo vai deslocar para o outro lado. Então isso forma uma região que tem maior carga negativa e uma região que tem maior carga positiva, né, formando também um dipolo. Então esses são dipolos induzidos. Tá? A gente não chegou a mencionar isso, mas está no livro, caso vocês queiram maior detalhes, é que os dipolos elétricos eles se alinham ao campo. Então, por exemplo, se eu ligo, né, os terminais aqui dessas placas paralelas e eu carrego positivamente um e negativamente o outro, eu vou ter um campo na direção do positivo para o negativo. E o que vai acontecer com esses dipolos? Tanto pode ser dipolos permanentes ou induzidos, eles vão se alinhar ao campo, tá? Sendo que a parte positiva fica na direção do campo e a parte negativa no sentido oposto do campo, né? É como se a gente fizer a conta, né? A ideia aqui é como se a gente tivesse acúmulo de carga, tá? Positivas embaixo e negativas em cima. Deixa eu passar aqui pro slide. Tá? Então a gente tem um acúmulo de cargas positivas aqui, um acúmulo de cargas negativas aqui. Tá? Então, vamos ver como é que é esse comportamento do dipolo dentro do material. A gente tem então que a gente tem um campo externo,
ao material, tá? Que é, por exemplo, esse campo em azul aqui, que é dado pelo acúmulo de cargas nos terminais do capacitor. E veja que eu vou ter um campo induzido, tá? Por quê? Eu tenho os dipolos se alinhando. Então eu vou ter um acúmulo de cargas positivas em uma superfície do dielétrico, e um acúmulo de cargas negativas na outra superfície do dielétrico, que é como se eu tivesse essa carga aqui, ó. O que está acontecendo, né? Se a gente for pensar aqui, é como se pensa nesses dois dipolos aqui, tá? Esse dipolo aqui, ele tem carga positiva, aí aqui tem carga negativa. Essa carga negativa cancela com essa carga positiva aqui dentro do dipolo e vai sobrar só as cargas positivas do dipolo de um lado e só as cargas negativas do dipolo no outro. Então é como se a gente tivesse esse acúmulo, essa separação. Mesmo a gente não tendo deslocamento de cargas, esse alinhamento do dipolo em relação ao campo vai gerar como se a gente tivesse esse deslocamento de cargas, tá? Como a gente não tem esse deslocamento de cargas, o campo elétrico não zera dentro de um dipolo, de um dielétrico, igual zera dentro de um condutor, tá? Então a gente tem um campo elétrico, né, sendo formado aqui por essa indução dessas cargas na superfície do dielétrico. E uma das coisas é que essa indução ela depende do material e ela depende do campo externo. Então, quanto mais forte é esse campo externo, maior vai ser as cargas induzidas, logo maior vai ser o meu campo elétrico gerado por essa indução, que eu estou chamando esse de E induzido, tá? Então, eu tenho que o campo total dentro do dielétrico vai ser o campo externo, que é o campo da distribuição de cargas, dividido por um K, que é uma constante, que depende do material, tá? Se a gente fizer essa conta, né, por exemplo, usando a lei de Gauss, eu vou ter que é como se eu tivesse substituindo, tá, o ε0, que é a permissividade elétrica do vácuo, por um epsilon, que é a do material. E quem que é esse cara, né, em relação a essa constante que aparece? É um K-ε0, né? É uma constante de proporcionalidade aqui entre esses dois. Então, os materiais eles são definidos por esse epsilon. O ε0 é o do vácuo. Esse epsilon. Então, se eu pegar qualquer equação que nós temos, que a gente estudou, que tem o ε0, se a gente substituir aquele ε0 por epsilon, nós vamos ter que a gente vai estar calculando agora o campo dentro de um dielétrico que tem esse epsilon como sendo relacionado à sua constante elétrica, tá? O K geralmente é uma constante elétrica. Então, por exemplo, se eu tenho um capacitor no vácuo, né, de placas paralelas, eu tenho C sobre ε0, A sobre D. Então, aí, igual eu disse para vocês, o ε0 é o material e o A sobre D é a geometria. Se eu tenho um dielétrico, epsilon é o que está referente ao material e A sobre D é o que está referente à minha geometria. Tá? Então é simples assim. Então os dielétricos, tá? Se a gente for fazer contas de campo elétrico dentro de um dielétrico, essas coisas, para a gente ter certeza de como está o que está acontecendo, nós vamos ver
fazer todas as contas substituindo o epsilon zero por epsilon e acabou. É isso. Tá bom? Simples assim. Lembrando que a gente vai só lidar com materiais bem simples, né, que são a maioria dos materiais dielétricos, e esses materiais têm resposta linear. Essa resposta linear ele aparece por essa proporcionalidade entre o campo externo e o campo induzido. Então, por isso que aparece esse epsilon. Tá bom? Alguma dúvida? Pessoal, por hoje é só. Então, a gente tem mais um tempinho. Se vocês quiserem conversar sobre qualquer coisa, estou à disposição.